Boa noite, queridos. Que a graça, a paz do Senhor estejam com todos nós. Seja bem-vindo aqui a Zion. É muito bom ter você com a gente nesse culto aqui online. E é um prazer enorme estar com você. Já quero começar pedindo a você que você já dê um like nesse vídeo. Isso ajuda a gente a crescer como canal e a divulgar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Então me ajuda aí, tá bom? Então eu quero ler com você, iniciando esse culto, Salmo de número 100, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com uma alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Eu convido você a você exaltar o Senhor nesta noite, a glorificar o nome de Deus nesta noite, que seja um tempo não apenas de você estar assistindo aí, mas principalmente participando desse culto, que é para honrar e glorificar ao nome do nosso Deus. E antes de nós iniciarmos nosso louvor, eu quero dar dois avisos importantes para você ter conhecimento. Primeiro aviso importante: nós teremos um culto especial de Natal. Será no dia 18 de dezembro, às 7 horas da noite. Teremos uma mensagem de teatro. Depois teremos uma grande ceia especial de Natal para toda a igreja. Então, sim, você já é convidado para estar com a gente. Vai ser passado naturalmente online, mas quem estiver presente aqui vai poder usufruir da graça de Deus aqui no meio do povo de Deus feliz e depois participando também da grande ceia após o culto. Tá bom? E no dia 25 e no dia 25 de dezembro, dia 1º de janeiro, nós não teremos culto, nem presencial, nem online. Já fica sabendo disso aí, tá bom? Mas teremos um culto muito especial de virada no dia 31 de dezembro, às 10h30 da noite. Tá bom? Vamos estar juntos para celebrar ao Senhor, virar o ano orando a Deus, clamando ao Senhor, mas participando também de uma grande ceia junto, um momento de grande comunhão. Para mais informações sobre o pagamento da comida da grande ceia, procura a SESC, que é a tesoureira da igreja, para você aí ter acesso e participar desse lugar. Não vai ser na igreja, vai ser num salão especial, nós vamos depois informar você certinho, aí informar o endereço para você participar conosco, tá bom? Eu convido você nessa hora a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor, falar com o nosso Deus. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado porque podemos estar juntos por meio da internet para louvar, glorificar e adorar ao Senhor. Falar com o Senhor, Pai. Como é bom poder ter, oh Deus, esse direito de poder conversar com as pessoas até online, mas principalmente falar com o Senhor. Eu te peço a tua presença no nosso meio, te peço a tua graça, o teu poder no nosso meio também. Seja em cada um que está assistindo o culto online nessa hora na sua casa, que o teu poder se manifeste na cada um, de cada família nesse momento também. Essa é a minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E eu convido você a ofertar ao Senhor nesta hora. Vai aparecer aqui para você do seu lado um QR Code. Você pode participar ofertando na casa de Deus, usando também o QR Code ou pelo Zelle, né, da igreja, mandando uma transferência direto para a conta bancária. Tá bom? Então isso vai ajudar muito a igreja a continuar a missão que Deus confiou a ela, que nos confiou. Tá? Que Deus abençoe você. E eu convido você nesta hora a nós louvarmos a Deus juntos, tá bom? Caim, onde você está, vamos cantar juntos, bendizendo ao nome do nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar
sobre o nosso pensar e o nosso falar, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu santo nome nessa noite, Senhor. Engrandecido seja o teu santo nome. Tu és grande, Senhor, não há outro como tu. Nós queremos engrandecer o teu nome todos os dias da nossa vida, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Vamos cantar assim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e digno de louvor, a cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar mais uma vez. Queremos teu nome engrandecer, suas vozes na sua casa. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer para todo sempre e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Serás exaltado, engrandecido, adorado, oh soberano Deus, quão grande és, quão grande és, Senhor. Tua glória se estende por toda a terra, Senhor, por toda a eternidade. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas fugirão, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, mais uma vez declare isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão
por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Cante, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declarará quão grande é o Senhor. Sobre todo nome é o Deus. Sobre todo nome é o Deus. Tu és digno de louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o Deus. Sobre todo nome é o Deus. Tu és digno de louvor. E eu cantarei. Grande é o meu Deus. Erga sua voz na sua casa, com sua família e cante: quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver sua beleza, hão de ver sua grandeza, hão de ver suas maravilhas, Senhor. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Senhor. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cristo Senhor, Cristo Senhor. Que toda língua confesse, que todo joelho se dobre diante de Ti, e toda a terra possa ver e experimentar a Tua grandeza, e declarar que não há outro como Tu, Senhor. O Senhor é único, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti nessa noite, Senhor Deus. Encha as nossas casas, enche os nossos corações.
Queremos, ó Pai, os nossos corações preparados para ser ministrados pelo pastor, pela palavra que o Senhor tem dado a ele para ser ministrada a nós. Espírito Santo, tenha liberdade para nos transformar, para fazer a obra, por mais profunda que seja em nossas vidas. Vem, enche os nossos corações, as nossas famílias, os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite uma palavra que Deus tem colocado em meu coração já há alguns dias. É uma palavra que tem mexido, na verdade, muito comigo, que é sobre fé. Temos vivido um tempo muito especial na igreja e temos visto pessoas sendo transformadas, tocadas, e temos também um momento onde temos clamado por pessoas que estão enfermas, e a gente tem colocado nosso coração em Deus, buscado o Senhor, e temos entendido que Deus tem nos levado a nos unir como igreja para clamar, buscar ao Senhor nesse tempo. E o grande desafio que Deus nos dá nesse tempo é sobre o desafio da fé, de crescer em fé. Eu quero falar com o tema hoje que é sobre uma fé morta e uma fé provada. Quero desafiar você a ter uma fé provada e você abrir mão de uma fé morta. Eu vou explicar nesta mensagem sobre esse tema. Antes, quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez e vamos falar com o nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque temos o privilégio de estar separando neste momento para ouvir a Tua palavra. Separar este momento para, oh Deus, abrir nossos corações e nossas mentes para receber a semente da Tua palavra. A minha oração, Pai amado, não é apenas para que nós tenhamos informações, mas que, acima de tudo, possamos receber uma palavra que possa gerar em nós mudança de comportamento. Porque queremos fazer isso, não para que nós sejamos abençoados somente, mas para que o Seu nome seja glorificado, seja honrado através de nossas vidas. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, você já reparou que a maior repreensão de Jesus a seus discípulos era pela falta de fé deles? Jesus, por muitas vezes, falava e repreendia seus discípulos sobre vocês têm uma fé pequena ou falta de fé. E eu diria que talvez este seja também o nosso maior problema como cristãos até hoje em dia. Nossa falta de fé ou nossa pequena fé. E eu quero falar especificamente hoje sobre uma fé morta. Porque ela revela um pouquinho a nossa realidade muitas vezes. Eu quero ter como base o texto de Tiago, capítulo 2. Livro de Tiago, no seu capítulo 2, a carta de Tiago, no seu capítulo 2. Eu vou ler os versículos 14 até o 22, que diz o seguinte: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé, ela foi aperfeiçoada pelas obras. Foi aperfeiçoada pelas obras. Portanto, o que o Tiago está dizendo aqui para nós é que a fé sem obras, ela é morta, ela é irreal, ela não tem substância, não está de acordo, não está alinhada com o propósito de Deus. A fé sem obras, ela é morta porque a verdadeira fé sempre está testada para provar a sua autenticidade. E a fé não é provada pelo que você diz que crê, mas pela maneira como você reage em tempos de teste e de crise. A fé verdadeira não está baseada no que nós falamos, do que nós dizemos, mas nos testes e nas provas que nós passamos. É quando somos provados que mostramos a nossa fé. E como nossa fé ela é testada e como sabemos se ela é genuína ou não de verdade? Eu diria a você que é pelas nossas reações e nossas ações. Nossas reações mostram se a fé ela é real
ou se são meras palavras. Apenas o que você fala não prova a sua fé, embora aquilo que a gente declara seja muito importante, mas você precisa somar obras às suas palavras. Isso é fundamental, é o que Tiago nos ensina. E o que então prova a fé? Eu diria que se a motivação de servir a Deus na igreja e no mundo forem as mesmas motivações, significa que você entendeu que a fé em Deus e em sua palavra precisa permanecer firme apesar das circunstâncias. Ou seja, se você vive a sua fé em Deus, empolgado com o Senhor, no culto a Deus, e aqui você sente Deus, se envolve com Deus, crê no Senhor, se você tem essa mesma motivação no seu trabalho, onde você está, e você crê que Deus age com você naquele lugar, opera através de você naquele lugar, onde você usa os seus talentos naquele teu lugar, então você entendeu o que é manter uma fé. Agora, se você vive uma fé forte, empolgada, ali, aqui neste lugar, na casa de Deus, mas você não tem essa mesma empolgação lá no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, talvez a gente esteja revelando que a nossa fé, ela é fraca, para não dizer morta. Quando Deus fala com você que vai usar você no ministério de forma sobrenatural, você fica empolgado, não fica? Você fica alegre, você grita, mas isso não prova a sua fé, queridos. O que prova a sua fé é o que você faz e como reage diante do que Deus falou com você. Essa é a grande verdade. Nós precisamos somar obras à nossa fé. Se Deus falou com você que vai te usar para curar doentes, por exemplo, qual é a sua atitude logo que você sai desse momento onde Deus fala com você? Naturalmente, a sua tendência é você chegar perto da pessoa, já querer impor as mãos, você orar por ela, e você crer que Deus vai operar um milagre naquele lugar, naquela pessoa. E você vai orar com toda a força, com toda a sua fé que você tem. Mas aí eu te pergunto, o que você vai fazer se por acaso essa pessoa não for curada? Você vai desistir, vai para casa, você vai parar de orar para as pessoas, vai desanimar, ou vai dizer, Deus, eu creio na sua palavra, eu creio que o Senhor me falou que o Senhor vai me usar para curar as pessoas, eu vou continuar orando pelos enfermos, não importa o que aconteça. Quem faz isso está entendendo que a fé precisa ser provada todos os dias, e a sua fé não está morta. Sabe por quê, queridos? Guarda bem o que eu vou te dizer aqui. Porque a nossa obediência, queridos, ela libera os milagres. Eu vou repetir aqui. A nossa obediência, ela libera os milagres. Esse é um princípio bíblico, o princípio da obediência. A fé está sempre alinhada com a obediência a Deus e a sua palavra. E guarde, a fé sem obras, ela é morta. Eu vou citar alguns textos aqui para provar você, levar você a entender que esse princípio é verdade para nós, desde o começo, e serve para nós hoje em dia também. Josué capítulo 6, de 1 a 5, conta uma história maravilhosa, onde Deus chamou Josué e o desafiou a levar todo o povo que tinha ali saído da terra prometida, tinha saído do deserto e entrar agora na terra prometida. E o grande desafio deles era enfrentar as muralhas de Jericó. E Deus deu uma ordem para Josué. E a ordem era, durante 7 dias, caminhar, dando volta sobre as muralhas de Jericó, ali na frente das muralhas. E ele então fez 1 vez, 2 vezes, todos os dias fazia, e no último dia fez 7 vezes, ou já andou mais ainda. Mas eu fico pensando, queridos, quando você começa a entender o tamanho das muralhas, queridos, entenda bem, ela era tão grande, tão larga, que segundo os historiadores, podia passar cavalos com carroça em cima da muralha. Tão larga que ela era. Aí eu fico perguntando, por que Deus pediu para eles andarem por 7 dias rodeando as muralhas? Não seria mais fácil Deus dizer, Senhor, olha, ô povo, fica aqui nesse lugar, fica olhando o que eu vou fazer, e como eu vou operar um milagre, e como eu vou derrubar aquelas muralhas? Deus não fez isso, podia ter feito, mas não fez isso. Sabe por que ele não fez isso? Porque Deus quis levar as pessoas a entenderem o poder da obediência. O princípio da obediência sempre envolve a gente entender que isso é a vontade de Deus. A obediência sempre irá liberar milagres. Guarda bem isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois do 7º dia que eles rodearam, eles gritaram.
E como um grito pode derrubar as muralhas, não é o grito que derruba muralhas, queridos, mas é o poder de Deus que faz isso. O poder foi alçado, foi aclamado. De que maneira? Através da obediência à ordem de Deus. Um outro texto que me chama a atenção está em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 9. É uma história também maravilhosa, onde a obediência liberou um milagre. Jesus disse o seguinte a Pedro, seu discípulo. Pedro tinha acabado de pescar, já tinha pescado a noite inteira, estava cansado naturalmente, estava ali limpando as redes, e Jesus chegou perto dele e foi conversar com ele. E Jesus disse para ele: Pedro, vai mais uma vez pescar, joga a rede mais uma vez. Eu fico pensando no seguinte, queridos, Pedro ele era pescador, conhecia dessa área. Jesus ele era um carpinteiro. Eu quero perguntar a você, a quem você daria mais crédito sobre essa área? A um pescador ou a um carpinteiro? Nós temos na igreja o Jean, que ele é carpinteiro e pescador. Naturalmente, se eu fosse perguntar para ele, que pescou, tentou pescar a noite toda e não pegou nada, se ele iria de novo na manhã seguinte, se ele ia pescar. Ele vai dizer: pastor, esquece, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele é pescador. Ele, o Fernando, tem alguns experts na igreja também sobre isso. Mas sabe, queridos, Jesus, ele era carpinteiro. E ele disse para Pedro: joga a rede de novo. E para mim, o que também não me entra é que Jesus disse: joga do lado direito. Como se fizesse diferente jogar lado esquerdo e direito. Eu não sei se faz diferença. Faz diferença, Jean? Para mim, dá no mesmo. Mas Deus disse: joga do lado direito. Mas o que para mim é maravilhoso é que foi a reação de Pedro. Pedro, ele olhou para Jesus e disse: ok, Jesus, por causa da sua palavra, eu vou jogar a rede de novo. E aí o que aconteceu, queridos? Que quando Pedro foi jogar a rede do lado direito, havia tamanha quantidade de peixe vindo naquela rede, que quando ele puxava, quanto mais puxava, mais ia enchendo o barco, e o barco quase foi virando. Teve que chamar outros barcos vizinhos para poder ajudar, porque tinha muito peixe. Queridos, como apareceu tanto peixe naquela manhã, assim, a noite inteira não tinha nada? Como isso podia acontecer? Uma simples coisa: o princípio da obediência à ordem dada por Jesus. Sabe, queridos, obedecer libera milagres. A outra história linda que também me traz à memória está em Lucas capítulo 17. Conta-se que 10 leprosos que viram Jesus de longe, eles viram Jesus e naquele momento eles viram e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Era comum naquela época, eu não sei como é que está hoje nesse nível em termos de lepra, mas o leproso, naquela época, não podia de forma alguma se aproximar de alguém são. Ele era visto como alguém maldito, mas também a doença dele era tida como uma doença contagiosa, então jamais poderia ficar perto de alguém são. Então Jesus, de longe mesmo, Jesus poderia chegar até ele e impor as mãos, porque nada iria acontecer com Jesus, mas Jesus, de longe, deu uma ordem para ele. Jesus não disse: olha, sejam abençoados, sejam curados. Jesus não fez isso. Jesus deu uma ordem para eles: olha, vocês aqui estão pedindo misericórdia, então agora vão lá se apresentar aos sacerdotes. Essa foi a ordem de Jesus. E eles acataram a palavra de Jesus. Eles entenderam a palavra do Senhor Jesus ali, a ordem, e foram. Porque a ordem, naturalmente, era que para você comprovar que você foi curado, é você ir até o sacerdote, ele vai verificar, e se você tiver são, ele vai dar uma carta e vai informar todo mundo: olha, essa tal pessoa está curada, está sã, não tem mais lepra sobre ela. Esse era o esquema. Mas sabe, queridos, quando Jesus disse para eles vão lá se apresentar ao sacerdote, eles ainda não tinham sido curados. Mas porque eles obedeceram a ordem do Senhor Jesus, e no caminhar até chegar onde estava o sacerdote, por eles obedecerem a ordem do Senhor Jesus, foi liberado a cura sobre eles, a obediência foi dada, eles obedeceram e foi liberado sobre eles cura. Então, no caminho eles foram curados. No caminho foram curados porque obedeceram, seguiram o princípio da obediência.
E o último texto, talvez o que para mim é talvez o mais forte, mais impactante, está em 2 Reis, capítulo 5. É uma história talvez das mais impactantes para mim. É a história de um comandante do exército do rei da Síria, do exército da Síria, chamado Naamã. Ele era leproso também. Uma menina que era sua serva, ela era judia, ela disse ao seu senhor, que era esse comandante Naamã, sei que o Deus de Israel pode curar lepra. Eu sei disso. Naturalmente, isso instigou, isso levou Naamã a ter fé. E ele então conversou com o rei da Síria, e o rei da Síria enviou uma carta ao rei de Israel. E olha a resposta do rei de Israel ao rei da Síria. Diz o seguinte, versículo 7. Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de lepra? Ele está dizendo, olha, não é comigo esse negócio não, eu não tenho poder para isso, eu não sou Deus para isso. Mas quando o profeta Eliseu, que morava lá em Israel, soube da resposta do rei, deu a seguinte palavra e disse o seguinte, olha, então no versículo 8, deixa-o, ou seja, deixa o comandante vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Isso me causou um certo espanto quando eu estudava esse texto, porque ele não disse, olha, pode dizer ao comandante que aqui tem um Deus que opera milagres. O profeta não disse isso. O profeta disse, olha, deixa ele vir aqui. Ele vai saber que aqui existe um profeta de Israel. Um profeta de Deus em Israel. Então Naamã, ele ficou sabendo e foi até o profeta. E quando chegou até o profeta não foi falar com ele. Imagina o comandante aguardando então o profeta chegar até sobre ele e impor as mãos para que ele seja curado, mas o profeta não fez isso. E o profeta então disse o seguinte no versículo 10, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. O profeta mandou avisar, mandou o servo falar com o comandante. Olha, fala para ele lá se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, naturalmente, isso deixou o comandante furioso. Talvez porque ele achou um desacato, talvez ele tenha achado algo fora de educação, talvez tenha achado algo de desrespeitoso. E ele também ainda pensou, né? Por acaso não tem lá na Síria, não tem os rios Abana, Farfar, melhores do que as águas aqui do Rio Jordão? Não existe melhores águas lá do que aqui? Então um servo, um soldado do comandante, falou com o comandante dizendo o seguinte, por acaso, se o profeta pedisse algo difícil para você, você não faria? Então o comandante disse, ok, então eu vou lá. Então, mas a ordem que o profeta disse para Naamã foi, vai se banhar, e entre na água, pule na água por 7 vezes. Eu imagino a cena do comandante entrando na água, então ele foi ali, se jogou a água a primeira vez, nada aconteceu, mas ele foi 2 vezes, 3 vezes. Talvez apareceu alguma pequena diferença no meio do caminho, mas no 7º banho dele, quando ele se levantou da água, estava completamente curado. Sabe o que isso me ensina mais uma vez, queridos? O poder do princípio da obediência libera milagres. Libera milagres. Naamã foi provado. Provou sua fé. Teve que obedecer a ordem do profeta. Ele foi testado, se banhar 7 vezes. A gente, às vezes, por uma coisa tão pequena, a gente para, desiste, a gente não vence as nossas provas. Se a gente não vence as provas, a nossa fé ela é morta, ela é irreal, ela não está alinhada com o propósito de Deus. A fé só é vitoriosa quando está alinhada com o propósito de Deus e quando há obediência. Se não há obediência aos princípios de Deus, a sua fé não irá operar milagres algum. Entenda bem isso. E então o profeta disse claramente a ele,
Se você fizer isso, você vai ser curado. E eu quero terminar dizendo a você, queridos, a fé sem obras, ela é morta. Guarda bem isso. A fé sem obediência não está alinhada com os propósitos de Deus. Guarda bem isso. A fé pisa fora do barco, lembrando aqui de Pedro, quando saiu do barco e foi andar pelas águas. Eu quero desafiar você a você avaliar a sua vida, avaliar a sua fé, avaliar seu caminhar com Deus, avaliar o que está acontecendo com você, avaliar o seu chamado ministerial, avaliar a sua conduta como cristão no seu trabalho, na sua casa, onde você está, e como está a sua fé diante das circunstâncias a qual você está vivendo. Talvez você poderia orar da seguinte maneira ao Senhor: Senhor, me perdoe por eu ter uma fé fraca, por ter uma fé morta. Senhor, me perdoe por minha falta de fé em muitos momentos. Às vezes até usamos aquela frase daquele homem, aquele pai, disse: Pai, me perdoa pela minha falta de fé, ou minha fé, minha postura de incredulidade diante do Senhor. Eu creio duvidando do Senhor. Não é isso que Deus espera da gente. Talvez eu poderia dizer: Senhor, tem tanta gente precisando de ser abençoado. Me perdoe por eu não exercer a minha fé. Porque se eu exercer minha fé em obediência ao Senhor, eu sei que as pessoas ao meu redor vão ser abençoadas. Eu sei que as pessoas na igreja vão ser abençoadas. Eu sei que as pessoas no trabalho onde eu estou vão ser abençoadas. Eu sei que por onde eu estiver as pessoas vão ser abençoadas, porque eu vou estar seguindo o princípio que o Senhor determinou na sua palavra, o princípio da obediência. A fé tem que me levar a fazer isso. E entenda uma coisa, queridos. Entenda que nós não estamos num mundo a passeio, para ficar brincando. Nós estamos aqui no momento de um playground. Nós estamos num mundo onde temos que matar um urso e um leão todos os dias. Mas nós somos seres espirituais, num mundo completamente carnal. Nós estamos remando contra a própria natureza. Mas sabe, queridos, nós sabemos que não vai ser fácil cada dia, mas o vitorioso é aquele que vence a vida pela fé. A fé é o segredo da vitória. Não é nosso esforço, mas é nossa fé, é nossa crença no Senhor Jesus. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente não se encontra com uma fonte de realização de nossos desejos. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente não se encontra com nossos prazeres, mas se encontra com a missão. E essa missão só vai fazer sentido se nós aplicarmos a fé. A nossa vida só vai fazer sentido se nós aplicarmos fé para cumprir a missão que o Senhor me deu. Seja estando triste, eu vou estar triste, mas eu vou cumprir a missão do Senhor. Talvez uma dica para você: se você amanhecer triste, desanimado, desencorajado, talvez você possa falar o seguinte para você olhar para a sua tristeza e dizer: olha, vou te mostrar a minha agenda, tristeza. A minha agenda eu tenho que fazer isso, 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 e eu vou fazer, porque o Senhor é comigo, e eu vou cumprir a vontade do Senhor, que Ele me confiou, fazendo a missão que Ele me confiou onde eu estiver. Se você estiver alegre, diga a mesma coisa da sua alegria, você mesmo, dentro de você. Olha, minha agenda é esta, eu vou cumprir a missão que o Senhor me confiou, custe o que custar, querendo ou não querendo, mas eu vou fazer, triste ou alegre, eu vou fazer, porque o Senhor me confiou isso. Se Deus me prometeu que vai me abençoar com a minha fé, eu preciso pôr isso em prática. Eu quero desafiar você a fazer isso a partir de hoje. Estamos aqui iniciando praticamente esse mês de dezembro, lembrando o Natal da vida de Jesus Cristo. Queridos, os pastores foram ver Jesus, os magos foram ver Jesus, as pessoas foram ver Jesus, um simples bebê. Eles colocaram fé nisso. Natal é tempo de fé no Senhor Jesus Cristo. Que a sua fé cresça, que você vença as provas da fé e você não tenha uma fé morta, mas que você tenha uma fé provada e aprovada pelo Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque o Senhor sempre nos desafia a olhar para nós, olhar para a Tua palavra, ser confrontado com ela, não apenas para que isso gere em nós certos pensamentos ou inquietações, mas que, acima de tudo, possam nos levar a mudar de postura na nossa vida. Renova, Senhor, nossa mente com a Tua palavra, mas também nos leva a comprovar o que o Senhor diz na Tua palavra no nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, onde for. Queremos ter uma fé provada e aprovada pelo Senhor. Lembramos nessa hora, Senhor, de alguém que temos clamado tanto, que é o Tiaguinho. Pedimos que de uma forma muito especial, nós cremos
Cremos no milagre do Senhor. Cremos na operação do milagre do Senhor sobre ele, Deus. Oh Deus, eliminando todo o câncer que está sobre aquele corpo. Nós declaramos bênção de saúde, de vida sobre ele nesse tempo, Pai amado, que ele vai começar a quimioterapia. Que o Senhor opere milagrosamente. Que o Senhor faça algo sobrenatural naquela vida. Nós declaramos a bênção sobre ele, sobre a saúde dele, sobre o corpo dele. Declaramos cura sobre ele, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Repreendemos toda enfermidade naquele corpo e declaramos bênção sobre ele. Nós cremos nisso, Senhor, e nós nos submetemos ao Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Cremos na Tua palavra de bênção. O Senhor Jesus morreu por nossas enfermidades lá naquela cruz. E nós nos apropriamos dessa palavra e tomamos posse e declaramos bênção sobre ele. Guarde sua família também. Abençoe todos os seus queridos também. Pai, é minha oração. E agora peço, Senhor, que o Senhor guarde essa palavra em nosso coração. Nos ajude, Senhor, a guardar a palavra no nosso coração, para que venhamos a viver sempre conforme a Tua vontade, sempre de acordo com a Tua palavra. Que a nossa fé seja provada e aprovada. É minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado por você estar nos acompanhando aqui neste culto. Obrigado por você estar participando desse culto aqui com a gente. E meu desejo é que Deus continue a abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a bênção, a paz e a graça seja sobre você, sobre a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite e até o próximo culto.